E aí, meus queridos abelhudos, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mais um vídeo no canal Abelhando Mundo Afora. Nesse caso, um vídeo diferente. Vocês percebem que eu não estou lá fora, né? Eu não estou lá no nosso meliponário, justamente porque no vídeo de hoje vou falar sobre um assunto que necessitava do computador para falar para vocês. Sabe por quê? Porque hoje eu vou passar uma carta na manga. Uma carta na manga, meus amigos, que vocês vão me agradecer até ano que vem por ter passado isso para vocês. Então segure aí, continue assistindo esse vídeo que eu tenho certeza que vai valer a pena. Inclusive, o tema desse nosso encontro de hoje é a alimentação de abelha sem ferrão. Por que eu tô decidindo falar sobre alimentação de abelha sem ferrão? Porque eu não sei se vocês estão sentindo, mas a gente tá vivendo uma onda de frio que tá dando até aqui no litoral de São Paulo. O pessoal tá saindo tudo de blusa pra fora. Tá frio. Tá frio e tá frio no sul, tá frio no sudeste, tá frio no centro-oeste. Tá frio em muito lugar. E esse frio, ele causa nas colônias de abelha sem ferrão um enfraquecimento. Você que está chegando agora na criação de abelha sem ferrão, saiba que o inverno, ele não traz apenas o problema do frio, que já está um problema intensificado, ele traz também uma escassez natural de recursos alimentares, que são néctar e pólen disponível nas flores. É por isso que nesse período a gente tem que se atentar. E agora com essas ondas de frio intensificadas que estão chegando, se os meliponicultores não ficarem de olho nas colônias, não verificar, não suplementar na hora que for suplementar, não oferecer o alimento natural como a gente vai conversar hoje, as colônias não aguentam. Não importa o genótipo que você tem, não importa a caixa que você tem. Se você não der uma atençãozinha, eu não estou falando de você ficar todo dia na sua colônia, mas se você não der uma atençãozinha durante esse período que a gente está passando, porque tem projeção de ficar ainda mais intenso esse frio, mais ondas frias chegando, sua colônia ou vai chegar no fim do inverno muito fraca, ou não vai resistir até o fim do inverno. Então, para manter o nível de desenvolvimento que você tem as suas colônias aí, o importante é fazer esses manejos de verificação, de suplementação, oferecer o recurso natural correto. Combinado? É por isso que eu trouxe esse vídeo hoje para vocês. Inclusive, vocês que já estão assistindo agora, por favor, bota nos comentários aí embaixo, cidade e estado que você está falando, comenta quantos graus está fazendo aí, que eu quero ver quem que vai ganhar de temperatura mais baixa aqui. Eu sei que Serra Catarinense e Serra Gaúcha tá muito gelado. Se você for dessas regiões, comenta aqui embaixo e já deixa as colônias que você tem, as espécies que você tem, pra gente poder se conhecer melhor. Então bora lá, sem mais delongas, sem mais enrolação, separa um papel e uma caneta aí e bora pro conteúdo de hoje, tem muita coisa boa pra gente conversar. Antes de eu falar do conteúdo de hoje, uma coisa importante. Eu sei que tem muita gente que tá acompanhando os vídeos do canal Abelhando Mundo Afora que não tá inscrito ainda. Então faz o seguinte, clica no botãozinho de se inscrever. Não custa nada, é um botão muito vermelhinho aparente aqui embaixo desse vídeo. Coisa mais fácil que tem é você clicar nesse botão e estar inscrito no canal e seguir junto com a gente nessa comunidade de abelhudos de plantão que está crescendo bastante. Então deixa aí a sua inscrição, deixa o seu like nesse vídeo e compartilhe para os grupos de meliponicultura que você tá, compartilhe para amigo que cria abelha sem ferrão, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar e muito ele na criação dele também, tá bom? Bom, antes de eu passar a carta na manga para vocês, que eu vou falar aí das melhores plantas para cada uma das espécies de abelha sem ferrão mais criadas no Brasil, vai dar mais de 100 plantas aqui que a gente vai conversar, eu quero falar um pouquinho sobre o tema geral relacionado às plantas para as abelhas sem ferrão, que é a alimentação de colônias de abelha sem ferrão. Eu já falei em vários momentos, mas é importante a gente falar sempre desse tema, porque é um tema base, vamos dizer assim, para o sucesso da criação das abelhas nativas. Qualquer tipo de animal, qualquer tipo de criação que você for fazer ou desenvolver, se você tem um sítio, uma chácara, né, mora na roça, cria qualquer um tipo de criação, você sabe disso. Precisa de uma alimentação balanceada, senão não tem como se desenvolver. Não é verdade? Se você cria porco, se você cria gado, se você cria galinha, precisa de uma alimentação balanceada, senão não produz e não desenvolve. Então, para as abelhas sem ferrão, a mesma coisa. E se tratando de alimentação de abelhas sem ferrão, é importante a gente entender desde o princípio que existem dois tipos de alimento para as abelhas sem ferrão. O primeiro é o alimento natural, o alimento disponível nas flores. As plantas oferecem esse tipo de recurso, que são dois principais. Esse alimento natural é composto principalmente por néctar. Néctar é aquele líquido açucarado que as flores soltam para atrair justamente os insetos polinizadores, para realizar a polinização dessas plantas, né? E o pólen, que é o alimento proteico, né? O néctar vai ser usado, vai ser transformado em mel, vai ser usado na colônia para alimentação das abelhas adultas, para geração de energia que elas precisam para poder trabalhar pela colônia. E o pólen, ele vai ser usado como alimento proteico na alimentação principalmente das larvas.
das futuras abelhas adultas, na geração de outras abelhas dentro da colônia, além da alimentação da rainha também e outros usos. Mas são esses dois principais componentes. E as plantas oferecem esses dois componentes não porque elas são boazinhas, não. As plantas são muito inteligentes, assim como as nossas abelhas. E essa, vamos dizer assim, entre aspas, comunhão entre as plantas e as abelhas acontece há muitos e muitos anos. Elas já vão desenvolvendo isso há muito tempo, essa parceria de longa data. E acontece justamente porque existe benefícios para as duas partes. Então as plantas elas só vão oferecer esses recursos porque elas precisam dos polinizadores, desses insetos, como as abelhas em grande maioria, para realizar a polinização e a reprodução dessas plantas. Assim como as abelhas precisam desses recursos para sua alimentação. Então as plantas serão reproduzidas e as abelhas serão alimentadas nessa atividade, nessa comunhão que acontece há milhões de anos. A questão é que, a partir disso, a gente pode entender que essa alimentação que as plantas oferecem, ela é oferecida quando? No período reprodutivo das plantas. Ou seja, durante, principalmente, primavera e verão, que é quando as plantas estão florindo, se reproduzindo, quando a estação da reprodutividade chega, não é? É por isso que agora no inverno a oferta desses recursos naturais reduz, porque as plantas não estão mais se reproduzindo, não na mesma quantidade e intensidade que acontece durante os meses de primavera e verão. Isso principalmente para locais que acompanham essa sazonalidade. A partir disso, a gente entende que o alimento natural não é o único alimento que vai manter a nossa criação de abelha sem ferrão ativa, produtiva, operante e viva o ano todo. A partir disso, a partir desse cenário, na meliponicultura começou a ser desenvolvido um tipo de alimentação chamada de suplementação. A suplementação ela é traduzindo, né, na definição literal, o alimento artificial que a gente oferece para as colônias para suprir, para substituir emergencialmente, pontualmente, o alimento natural que não está sendo oferecido nas flores. Justamente, essa suplementação ela entra principalmente durante os períodos de baixa florada, outono e inverno, momento que estamos vivendo agora. Né? Justamente numa tentativa de suprir a necessidade que as abelhas têm de coleta de alimento nas flores, ou seja, no momento em que as flores não estão oferecendo esses recursos. É importante entender que o suplemento ele é oferecido principalmente para dois momentos importantes na colônia. Primeiro, momentos de falta de recurso natural, que é justamente o momento de outono e inverno. E segundo, pós algum manejo invasivo, pós ataque de algum inimigo natural, no momento em que a colônia está enfraquecida, está bagunçada, está fragilizada, para recuperar a força dela e ela, consequentemente, se recuperar e conseguir continuar o seu desenvolvimento. Então, nesses dois momentos que a gente oferece alimento suplementar. Então, pelo amor de Deus, não encare a suplementação como um alimento padrão, obrigatório. Não é assim que funciona. A suplementação ela precisa entrar de maneira estratégica na criação de abelhas sem ferrão, como se fosse de fato um suplemento, como se fosse de fato algo pontual para resolver alguma emergência, algum problema pontual na criação. Não é regra, não é padrão. As suas abelhas não precisam de suplementação para sobreviver o ano todo. Isso está acontecendo porque está em defasagem de pasto aí na sua região. É porque está faltando alimento natural na sua região. Está faltando planta boa para alimentar as abelhas na sua região. E cabe a você plantar. Afinal, você que está criando as abelhas, não é? Então, cabe a você oferecer o alimento de qualidade, o alimento natural correto. Fazendo isso, estruturando um bom passo, você precisa se preocupar com suplementação só durante os períodos de necessidade, que é principalmente outono e inverno, ou depois de algum manejo invasivo, de algum problema de ataque de abelha-limão, foride, né? E tem os inimigos naturais aí que podem enfraquecer a colônia. Entendido isso, a gente sabe então que existe alimento natural, que existe o alimento artificial. Eu vou falar um pouquinho sobre alimento artificial nessa aula aqui, não é o foco dela, vou falar um pouquinho sobre alimento artificial no fim, já mais para o fim desse nosso encontro de hoje, dessa nossa aula de hoje. Porém, quero começar primeiro com o alimento base, o principal, o alimento de fato das colônias de abelha sem ferrão, que é a alimentação natural, e que eu estou falando sobre pasto. Me deu uma tossida agora, vou até tomar um gole de café para seguir. Inclusive, se vocês tiverem dúvida sobre pasto, sobre alguma coisa nessa aula de hoje, bota aí nos comentários. Esse vídeo ele tá sendo jogado como estreia. Bota aí nos comentários da estreia, depois deixa o comentário aqui embaixo, tá bom? A gente passa vendo os comentários de vocês. Combinado? Vamos lá, então.
Começando falando sobre alimento natural, alimento justamente que as abelhas obtêm nas flores. A gente sabe que durante o período de escassez, esse alimento natural ele é reduzido. Porém, boa parte dos meliponicultores, isso não é um dado que eu tirei da minha cabeça, isso acontece mesmo. Na nossa base de alunos, a gente vê isso sendo refletido. Boa parte dos meliponicultores Brasil afora não tem a quantidade satisfatória de recurso natural para suas colônias se desenvolverem. Disponível assim próximo, né? Salvo algumas raras exceções de pessoas que moram próximo de reservas ambientais, que tem muita quantidade de pasto. Aí beleza, tá até tranquilo, se preocupa só com suplementação de inverno, o resto do ano as colônias estão tranquilas. Porém, boa parte das pessoas cria abelha sem ferrão, isso mais de 70% dos criadores cria em centros urbanos e normalmente centros urbanos não têm a quantidade de recursos necessária para suprir as colônias. Então cabe ao meliponicultor trazer algumas plantas propícias para a alimentação das abelhas sem ferrão para próximo do seu meliponário. Não precisa ser exatamente no local que você está, na sua casa, na sua varanda, se você não tiver muito espaço. Apesar de, na maioria das vezes, dá para plantar em vaso, né? Como hortaliça, por exemplo. Plantas de pequeno porte, a gente vai falar aqui, dá para plantar em vaso. Mas, enfim, se você não tem muito espaço, dá para você espalhar pelos terrenos baldios perto de você. O importante é estar dentro da área de voo das suas abelhas. Inclusive, falando sobre área de voo, cada uma tem uma área de voo diferente, tá? Importante você avaliar isso. Tá dentro dos 6 pilares do pasto de sucesso, que eu já expliquei aqui no canal, tá? Então, se tratando de alimento natural, antes de eu falar sobre as plantas, é importante que vocês saibam duas coisas importantes. Anote aí no seu caderninho que você separou para essa aula de hoje. O seu pasto, que é o conjunto de plantas que você vai oferecer para suas abelhas se alimentarem adequadamente, o seu pasto para ele ser de sucesso, de fato, para as colônias se alimentarem, turbinarem, se desenvolverem, ele tem 3 pilares que você precisa cumprir. Como eu expliquei em um vídeo do canal, que inclusive depois desse vale a pena vocês darem uma olhadinha, nos últimos vídeos que a gente publicou, os 3 pilares do passo do sucesso, eu explico certinho por lá. Como eu já expliquei lá, eu vou passar rapidinho por aqui. Os 3 pilares são, primeiro, qualidade, precisa ser planta boa, tá? Não é qualquer planta que alimenta as abelhas sem ferrão, não é qualquer flor que as abelhas vão para buscar alimento, então precisa ser planta boa. Segundo, quantidade, não adianta ser uma planta boa, sendo que você tem uma ou duas delas só e acabou, não tem mais nada. Suas abelhas não vão ter a quantidade correta de recursos para conseguir suprir a necessidade alimentar da colônia. Então precisa ser uma boa quantidade, que gira em torno de 50 a 100 plantas por colônia para se alimentar. Gabriel, mas 50 a 100 árvores eu não tenho perto de mim. 50 a 100 plantas. Pode ser desde um matinho desse tamanho até uma árvore de 50 metros. Não importa qual tipo de planta que for. Se tiver qualidade, ela está dentro da classificação dessa quantidade de plantas para alimentar as colônias. Terceiro, por fim, mais ou menos importante, ele precisa ser acessível. Essas plantas de boa qualidade em boa quantidade, se estiverem muito afastadas do seu meliponário, suas abelhas não vão conseguir chegar. E aí está justamente aquela distância de voo, que é a segunda coisa importante você avaliar no seu pasto, para ver se está bom mesmo. Acessível, gente, tem que ser acessível. Se você tem um bom pasto, você tem uma boa quantidade, só que ele não está no alcance das suas colônias, como é que ela vai aproveitar essas plantas? Não tem como. Precisa estar dentro da área de voo. Gabriel, qual que é a área de voo? Vamos definir um padrão aqui para ficar mais fácil para vocês. Abelhas de pequeno porte: mirim, jataí, iraí, mirim droriana, mirim guaçu, mirim emerina, mirim nigríceps, mirim saiqui. Aí vem mirim preguiça, todas as mirins. Jataí, todas as 3 espécies de jataí. Iraí. As abelhas de pequeno porte, são essas pequenininhas, elas voam em torno de 500 metros para busca de alimento. As menorzinhas, lambioles, mirim preguiça, de 300 a 400 metros. As espécies de médio porte, como as escaptotrigonas, Friesiomelita, como a marmelada, por exemplo, aí vem tubuna, escaptotrigona, benjuí, escaptotrigona, mandaguari preta amarela, vem todas essas espécies de médio porte, 700 metros de distância. Borá, 800, 900 metros de distância. Mandurim, já começamos com as melíponas, né? A menorzinha das melíponas, 1 quilômetro. Uma bugia, outras urussus, entre 1 km e 100 e 1 km e 300. Mandaçaia chegou a mais de 1,5 km em pesquisas, tá? Em pesquisas. Na prática, na maioria das vezes, não chega nessa distância toda. Mas enfim, vocês entenderam que aqui chega na maior distância, é 1,5 km. Só que mesmo assim é importante que esse passo não esteja no limite da distância que essa abelha percorre. Vamos supor, sua jataí, ela chega a 500 metros, 600 metros de distância no máximo. E o passo que você tem está a 600 metros. O tempo, o desgaste, a quantidade de recursos consumida para ela chegar lá, coletar e voltar, é até mais do que o que ela conseguiu coletar. Ela vai precisar consumir mais recurso por conta desse desgaste do que provavelmente ela conseguiu coletar naquela planta.
Então é um passo que não tá valendo a pena. Por quê? Porque não tá se mantendo, não tá conseguindo estocar. Ela tá gastando a mesma quantidade de que ela tá usando para poder buscar esse alimento. Então, a acessibilidade é um pilar muito importante. Não pode estar além do limite de voo e nem no limite. Tem que estar dentro desse campo mais fácil acesso delas, tá bom? Entendido isso, a questão dos três pilares e também da acessibilidade, eu vou abrir para vocês agora a carta na manga que eu separei para essa aula de hoje. Sabe que carta na manga é essa? Um site, meus amigos, meus abelhudos, prestem atenção. Um site que vai facilitar muito a busca de plantas boas para as espécies de abelha que você está criando aí. Eu vou liberar um site para vocês. Hoje eu vou mostrar aqui como é que usa, inclusive depois vocês vão ter acesso a esse site para poder usar também. Se você digitar na barra de busca desse site o nome científico da espécie de abelha que você cria, ele aparece lá várias informações sobre essa espécie, incluindo as plantas que foram registrado mesmo, com foto, com documentação científica, tudo com base em artigo científico esse site, tá? É um catálogo científico, então não tem informação empírica, é tudo científica, tudo comprovado, o que torna ele melhor ainda. Então essas plantas, tudo foi comprovado com foto, documentação científica, que aquela espécie estava lá coletando os recursos, ou seja, uma planta boa para oferecer para ela, tá? Então é justamente uma carta na manga mesmo. Até então, os meus alunos tinham acesso a isso, a este conteúdo. Eu vou liberar para vocês. Então, já tá valendo um like nesse vídeo, já tá valendo um compartilhamento só por conta disso. Vai ajudar muita gente essa informação que eu vou deixar hoje. Vocês nunca mais vão precisar passar aperto em inverno nenhum, porque vai ter o pasto de qualidade para suas abelhas, porque vocês vão saber como fazer uma suplementação correta que eu vou explicar nesse vídeo também. Então, bora lá. Vou liberar, vou compartilhar a tela aqui para liberar para vocês justamente esse site maravilhoso, essa carta na manga. Pera aí, deixa eu só abrir uma tela aqui. Aí, foi. Ó, compartilhar. Depois só confirmem se está aparecendo o compartilhamento. Vamos lá. Foi. Aí, ó, tá aqui, ó, aba do Google aberta. Vocês vão digitar o seguinte na pesquisa do Google: abelha cria. Abelha cria. É isso que vocês vão pesquisar. Primeiro site, ó. Esse aqui. Vamos abrir. Meu computador tá meio lento hoje. Aí, tá aqui, ó. Sistema de Informação Científica sobre Abelhas Neotropicais. É esse o site. E aqui já está o campo de pesquisa. O que a gente vai digitar nesse campo de pesquisa? Vocês estão vendo aí, né? Ah, beleza. O que a gente vai digitar nesse campo de pesquisa? O nome científico da espécie de abelha que você quer procurar, o registro de pasto. Eu vou começar com uma muito criada Brasil afora, tá? Já tá aí. O nome científico dela é Tetragonisca angustula, da principal. A gente tem Febrígio e Eirauche também, que é aquela já tá aí criando, mas vamos na angústula. Ó, esse site ele entrega então o seguinte, ó, vamos lá. Aqui são os buscadores científicos que ele pesquisa, tá? Todos esses aqui, ó, cada um desses aqui é um buscador científico diferente. Esse aqui eu uso bastante. Fototeca Cristiano Menezes. Aqui tem fotos em alta qualidade de muitas abelhas de uso irrestrito, tá? Então tá aqui a foto da Fototeca. 180 imagens só sobre a Jataí. Aqui vem a coleção entomológica da USP, tá? A coleção entomológica do professor Moore, tá? A gente tem fotos entomológicas da espécie que facilita muito a identificação também. Aqui alguns dados científicos de coleta, né? De todos os anos de coleta. E aqui a informação que a gente quer ver. Olha só, se você rolar um pouquinho a tela para baixo, você percebe? A gente começou a tela aqui em cima. Ó. Tem até aqui, inclusive, a ocorrência dessa abelha. Se você clicar aqui, ó, abre o mapa de ocorrência, nome popular e tudo. Se você descer um pouquinho, olha aqui. Aqui, ó, interação abelha-planta. Isso aqui que você quer ver, ó. Clicou nessa setinha, nessa do lado, 368 espécies de plantas visitadas, catalogadas e comprovadas que recebeu visita da abelha Jataí para coleta de recursos. Contando com essas 18 que tem desse lado aqui, ó, então são 386 espécies de plantas visitadas pela Jataí disponível nesse catálogo. E aqui tem todos os nomes científicos. Todos. Ó, família botânica da planta, nome científico. Só por isso daqui já dá para você ter uma noção das principais famílias botânicas que a Jataí visita. Ó, a Cantace foi uma família bem visitada, tanto de espécies. Ó, Anacardiaceae também, tá vendo? Ó, inclusive tem algumas aqui que são conhecidas. Ó, Esquinos terebintifolios. Se a gente abrir aqui, deixa eu trocar o compartilhamento de tela aqui para vocês poderem ver direitinho. Rapidinho, tá? Porque daí eu abro outra tela e vocês me acompanham também. Eu vou compartilhar a guia toda. Ó, vou compartilhar a tela cheia aqui, beleza. Agora vai aparecer
Um outro compartilhamento. Aí, vou abrir, ó. Então, voltamos aqui, ó. Anacardiaceae, tá? Família Anacardiaceae aqui, uma espécie Esquinos terebintifolios. Então, se a gente abrir aqui, ó, digitar aqui Aroeira pimenteira, que é o nome popular dessa planta ali, ó. Aroeira pimenteira, ó, Esquinos terebintifolios. É uma planta visitada pela abelha jataí, que está catalogada, inclusive a aroeira vermelha, que eu sempre menciono nas lives, que é um pasto excelente para jataí. A jataí simplesmente fica doidinha com essa floração, né? Na verdade, é uma inflorescência da aroeira vermelha. Tá, é a primeira planta para abelha jataí, tá? Essa planta aqui ela oferece bastante néctar, bastante pólen também. E ó, tem várias, ó. Aqui, ó, Ruélia é uma planta boa, tá? Ó, Thunbergia é uma planta conhecida, ó. Thunbergia grandiflora. Tá aqui, ó. Aí, ó. Todo mundo conhece aqui, é uma trepadeira muito conhecida. O pessoal tem essa trepadeira como ornamental, tá? Ela nasce espontaneamente, mas tem trepadeira como ornamental. Jataí coleta recursos na Thunbergia também, tá vendo? Ó, Amaranthus espinosos. Esse aqui é o caruru de espinho, ó. Vamos ver, ó. Uma plantinha muito comum também, ó. Caruru de espinho. Tá aí, ó. Jataí coleta recursos nessa planta. Pelo formato da flor, provavelmente néctar. Tá vendo? Ó, Anacardium occidentalis aqui, ó. O cajueiro. Família Anacardiaceae, tá vendo? Ó? Cajueiro aqui, ó. Visitado pela jataí também. Se tu botar o nome científico aqui, ó, rapidinho da planta, ó. Mais uma planta visitada pela jataí. Mangífera índica, olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Mangueira, ó. Tá aí, ó. Mangueira. A floração da mangueira, então, foi visitada pela jataí para coleta de recursos. Olha aqui, ó. A inflorescência da mangueira. Esse tipo de flor aqui, ó, é uma flor que não oferece muito pólen para coleta de recursos, tá? Então, pela morfologia da flor já dá para ver. O nectário, ó, que são essas estruturas que estão aqui, ó, ele ocupa boa parte da flor. Então, é uma flor que dá mais foco para os nectários, ou seja, uma flor que oferece muito mais néctar do que pólen. Se você perceber, as anteras são quase inexistentes, que são as estruturas que oferecem o pólen. Então, é uma planta que oferece mais néctar do que pólen, tá? Ó, Phoenicum vulgare é a erva doce. Uma planta medicinal, a gente está acostumado a tomar chá dela. Excelente para oferecer recurso alimentar para as abelhas também, incluindo a jataí. E você vê a infinidade de plantas. Ó, Petrocellinum hortense. Esse daqui é um outro tipo, né? De erva medicinal também. Aqui, ó. Isso aqui é a salsa, né? É a salsa. Petrocellinum é a salsa. Então aí, ó. Salsinha. Plantinha de horta que oferece recurso para jataí. Não só para jataí, tá? Para muitas espécies de abelha sem ferrão. Ó, Cataranthus roseus. Essa daqui, ó. Maria sem vergonha. Jataí coleta recurso nela também, ó. É a vinca também, né? O pessoal conhece como vinca, oferece recursos para as abelhas sem ferrão também. A abelha jataí foi vista coletando. Ó, Cheflera vinosa. Gêneros Cheflera é muito usado pelas abelhas sem ferrão em geral, tá? Não só jataí. Tá aí, ó, uma planta nativa. Muito usada também para coleta de recursos. Ó, Asclepias margarida, né? Carrapicho, ó. Mentrasto, esse daqui é a erva de São João ou mentrasto, é muito usada na fitoterapia também. Nasce que nem mato, olha só, já tá aí coleta alimento nela também, ó, Ageratum conizoides. Na verdade, o Ageratum conizoides, ele não é o que tem o caule verde, tá vendo, ó? Isso aqui tá incorreto. O Ageratum conizoides é o que tem o caule roxo aqui, ó. Esse daqui é o Ageratum conizoides de fato correto. É o que tem o caule roxo, é o que pode ser usado medicinalmente. Tá? Existe uma variação entre o gênero Ageratum. O Ageratum conizoides é essa daqui, com caule roxo. Esse Ageratum aqui, apesar de estar descrito como conizoides, não é o conizoides, provavelmente é uma outra espécie desse gênero, tá? Vamos lá, vamos pegar mais uma. Ó, aqui, ó, outra planta medicinal que a Jataí visita muito, que o pessoal arranca achando que é mato. O gênero Bidens pilosa, uma das espécies de carrapicho picão preto. O Bidens pilosa, ele é esse daqui, tá? É o que tem a florzinha sem as pétalas. Esse aqui é o Bidens pilosa. Justamente tem esse nome científico por conta das pilosidades na inflorescência dele. Esse é o Bidens alba. Ele aparece com essas pétalas, essas 5 pétalas brancas, tá? Mas faz parte do gênero Bidens. Pode ser chamado também de Bidens aí. Ó o Cosmos aqui, ó. O pessoal pergunta muito sobre o Cosmos. Tá aqui também descrito como passo para Jataí, ó. Essa plantinha aqui nasce espontaneamente, inclusive tem apis coletando recurso aqui, ó. Tem foto de mandaçaia coletando alimento em Cosmos. O Cosmos é uma planta excelente para coleta de recursos das abelhas sem ferrão. Ó. Tá aí, ó.
Mandaçaia coletando recurso em cosmos. Uma planta excelente, oferece muito néctar, mas também bastante pólen. E abelhas de grande porte aproveitam. Ó, gravei um vídeo recente no nosso canal falando sobre a Emília, né? O pincel de estudante, uma plantinha que pode ser usada também como pasto para as abelhas. E tá descrito também ali, ó, a serralha. Também como pasto para abelha jataí, tá? Ó, picão branco, losna aqui, ó, arnica brasileira. Essa daqui o pessoal planta bastante como pasto para abelha sem ferrão, arnica brasileira. Uma planta excelente, olha só, bastante recurso, tá? Olha o tanto de família botânica. Vocês estão percebendo a quantidade? Ó, vocês percebem que a jataí tem uma preferência pela família Asteraceae, né? Olha o tanto de plantas que a jataí coleta na família Asteraceae. Aqui os açapeixe, ó, gênero Vernonia, todos esses aqui são açapeixes, tá? Chamados de açapeixes. Essa plantinha aqui, ó. Inclusive é usada também por apis para coleta de néctar. Olha aqui, ó, apis coletando néctar no açapeixe. Tem até um mel específico de florada de açapeixe, porque ele oferece bastante néctar, um néctar com bastante açúcar. Então, uma planta muito desejada pelas abelhas sem ferrão também, tá? Só aí já tem uma infinidade de indicações de planta, ó, ipê amarelo aqui já, as bigdoniaceae, que são as árvores, né? Ipê amarelo aqui, ó, descrito, tabebuia, ipê rosa, ipê roxo. Aqui, ó, urucum, bicha orelana, que é o famoso coloral que eu sempre aconselho vocês, ó. Tá aí, ó. Olha a flor dele que linda que é. E não só já tá aí, tá? O urucum é aproveitado por muitas espécies de abelha. Ó, paineira, tá aqui também descrito. Olha o tanto de gêneros botânicos, gente. Vocês estão percebendo? Ó, euforbiácea também tem bastante, ó. Aqui vem canela, tapiá, os crótons, né? Tem bastante cróton, eufórbia. Ó, cabeludinha. Fabácea, olha o tanto de fabácea que a Jataí visita, ó. Que nem a Asteraceae, olha o tanto, ó. Ó, cássia, tem bastante cássia aqui, ó. Cássia fístula. Essa planta é muito conhecida também, o pessoal tem bastante em cidades, mas não sabe da importância dela para as abelhas sem ferrão. E ó, não só sem ferrão, tá? As cássias são muito aproveitadas pelas abelhas de grande porte solitárias, que são as mamangavas. Se você olhar bem para a morfologia floral da cássia, olha só que interessante. Aproximando a tela aqui, ó. A morfologia floral da cássia, tá vendo esses pistilos alongados aqui? Eles fazem parte da estratégia reprodutiva dela. Porque o principal polinizador dessa planta aqui é quem? As mamangavas. Esse pistilo aqui, ele oferece o pólen. E aqui estão os estigmas, então, são as anteras, né? As anteras são grandes e alongadas, e os estigmas aqui. A mamangava, ela acaba polinizando essa flor aqui nesse processo de coleta de recursos, tá? Então, é uma flor preparada para as mamangavas. Ó, crotalária, já vem, ó, crotalária aqui. Mulungu do litoral, isso aqui é uma planta medicinal também, tá? Opa. Eritrina especiosa, planta medicinal também, conhecida como mulungu do litoral, nasce em áreas mais úmidas, principalmente próximo ao litoral brasileiro, tá? Uma planta ansiolítica, utilizada com um fortíssimo potencial ansiolítico, ou seja, no controle da ansiedade. Bracatinga, cumaru, ó, alcaçuz, manduirana, tamarindo, ó, pau-sangue, aguaçatonga tá aqui, caseária silvestre. A planta é excelente para a maioria das espécies de abelha sem ferrão, na verdade, tá? Então já deixo aqui, ó, uma indicação boa de pasto aqui para vocês. Guaçatonga, uma planta nativa, excelente para oferecer néctar e pólen para as abelhas sem ferrão e também para recuperar áreas degradadas, tá? Ó, família Lamiácea, que tem algumas espécies boas também, tá? Gente, eu não vou falar uma por uma, porque tem muita planta. Eu vou falar de mais abelhas aqui também, tá? Então eu vou deixar aqui o site na descrição para que vocês possam consultar por conta própria. Estou passando pelas principais espécies, ó. Malfiguiácea, aqui a gente tem as birsonímias. Malvaceae, Melastomatácea, ó. Quaresmeira tá aqui com uma planta boa, tá vendo? Ó? Quaresmeira aqui. Inclusive a quaresmeira, eu abro até um parênteses sobre ela, que ela é uma planta boa para mandaçaia também, não só para coleta de recursos, tá? A quaresmeira é uma planta boa para mandaçaia também, para oferecimento de locais para construção de ninho. Então a quaresmeira é uma planta para oferecer oco para construção de ninho. Ah, ó, família Myrtaceae tem bastante exemplo aqui, tem bastante espécie, incluindo, ó, Psidium-guajava, a goiabeira. Olha só que linda. Uma planta excelente, excelente para oferecer recursos para as abelhas sem ferrão, tá bom? Também para a abelha jataí. Ó, pitangueira também faz parte da família Myrtaceae. Se você olhar a morfologia floral, olha só a morfologia floral da goiabeira. Agora olha a pitangueira. Deixa eu pegar a flor aqui.
Ó, mesma morfologia floral, tá vendo? Isso é característica de mirtácea. E todas as mirtáceas em geral oferecem recursos para as abelhas. Então, se tu olhar uma flor como essa aqui, ó, já saiba que é uma planta provavelmente boa para oferecer recursos para as abelhas. Outra planta que está dentro dessa família que vocês provavelmente não sabiam, os eucaliptos. Olha a morfologia floral, ó. Olha aí. Eucalipto é uma das plantas que oferece um néctar com maior quantidade de açúcar, sabia disso? Tem eucalipto que oferece néctar que chega até 70% de açúcar. Ele sai praticamente pronto da flor. Ou seja, as abelhas não têm trabalho para desumidificar, para transformar ele em mel. Ele já sai no esquema de ser transformado em mel, já de ser aproveitado. Isso é excelente. Ó, o buganvília tá aqui, ó. Carambola. Carambola tem uma planta boa também. Erva de São Manuel. Milho, o milho também pode ser aproveitado, tá? De vez em quando. Tem plantas aqui que, apesar de receberem visitas, é importante você considerar que as visitas foram poucas, tá? Ó, exemplos. O milho, ele recebe mais visita de abelha com ferrão, de Apis mellifera. Se você colocar aqui a flor do milho, ó, ele recebe visita assim. Opa. Ah, não copiei. Se você colocar aqui a flor do milho, ó, ele recebe visita de abelha. Mas é pouco. A principal polinização do milho é a nemocórica, ou seja, a polinização pelo vento. Então a visita por abelhas de fato é pouca, pequena, e a maior parte é abelha com ferrão. Então, apesar de você ter um monte de espécies de planta, é importante você considerar quais são melhores para você plantar. Não vai sair no plantão um monte de milho aí, porque você viu aqui, tá? Justamente pensando que é uma planta excelente, mas ela compõe a alimentação, mas não é principal. Outro exemplo é a buganvília. Apesar de estar citada aqui, a buganvília, que é a primavera, é raro você ver uma jataí coletando recursos nela. Tem até, você consegue ver. Jataí é uma das únicas abelhas sem ferrão que coleta recursos na buganvília. O pessoal, inclusive, briga comigo porque eu falo que a buganvília não é considerada uma planta boa para pasto. Mas, Gabriel, já vi abelha coletando recursos nela. Ótimo que você viu. Realmente tem, de vez em quando aparece uma ou outra. Agora bota uma buganvília do lado de um fruto do sabiá para você ver a quantidade de abelha. Bota uma buganvília do lado de uma astrapeia durante o inverno para você ver a diferença de quantidade de abelha. Na buganvília aparece uma ou outra. Na astrapeia, além de ser várias espécies diferentes, aparecem centenas, milhares de abelhas. Aí tá uma diferença de pasto de qualidade. É sobre isso que eu falo nos vídeos, né? O pessoal não entende. Apesar de aparecer aqui, porque foi descrito que recebeu visita de jataí, você tem que considerar também, né? Quanto que recebeu de visita. Isso é importante você considerar. Quanto de visita que recebeu? Foi uma quantidade boa? Recebeu uma quantidade boa de visita? Ou não? Foi uma abelhinha aqui, uma abelhinha lá? Isso é importante você considerar também. Mas você viu que esse site é bom, né? Você vê que ele ajuda bastante. Vou fazer de outra espécie de abelha para vocês verem como funciona e depois eu paro e passo para alimentação artificial, senão esse vídeo aqui vai ficar muito extenso, vocês vão ficar brigando comigo depois, vocês não querem acompanhar. Inclusive, deixa eu voltar aqui. Vou ser sincero com vocês. Vocês querem vídeos mais extensos aqui no canal Abelha Mundo Afora? A gente está com a proposta de trazer vídeos com maior quantidade de conhecimento aqui para vocês. Agora eu quero saber se vocês querem assistir, se precisam ser sinceros. Inclusive, ó, eu quero que você me responda aí nos comentários. Eu fiz uma pergunta, ó, já tem uma meia hora aqui nesse vídeo aqui. Fiz uma pergunta no meio dessa aula. Eu quero que você me responda aí se você quer vídeos mais longos. Se você me responder, eu vou saber que você assistiu a aula toda. Porque quer dizer que você estava comigo até agora e vai continuar comigo até terminar essa aula aqui. Você está gostando, você quer mais vídeos como esse. Se você quer vídeos mais longos, comenta aqui. Eu quero os vídeos mais completos. Eu quero vídeos com mais conteúdo. Eu quero vídeos mais longos. A gente vai voltar a trazer os guias completos de abelha. O negócio tá lindo aqui, a organização. Vocês vão ver coisas maravilhosas nesse canal aqui daqui para frente, hein? Mas eu quero saber se vocês querem. E para mostrar para mim, você tem que comentar aqui. Curte esse vídeo, se inscreve no canal. Que você vai ser avisado sempre quando um vídeo desse for postado. Mas comenta aí. Eu vou saber quem tá acompanhando o vídeo inteiro, hein? Vou tirar na prova. Deixa eu fazer mais uma espécie de abelha, a gente passa então para falar sobre alimentação suplementar. Vamos lá. Ó, voltando lá, né, mesmo processinho que eu expliquei para vocês, ainda tinha muita planta para jataí. Jataí é uma das que mais tem planta descrita. Vou pegar uma outra que é muito criada, ó. Melipona quadrifaciata. Aqui a gente tem, se vocês perceberem, ó, Melipona quadrifaciata antidioides, que é chamada popularmente de MQA, que ocorre de São Paulo para cima, né, centro-oeste e nordeste. E o resto do sudeste. Melipona quadrifaciata, que ocorre de São Paulo para baixo, sul do Brasil. Melipona quadrifaciata, que é a espécie, essas duas são as variações que a gente tem que pesquisar nessas. E uma outra subespécie, que inclusive é até legal a gente ver onde que ocorre, né? Gabriel, tem uma outra Melipona quadrifaciata, e uma chamada de calura. Vamos ver onde que ela ocorre, ó. Cliquei no mapinha. Vamos ver a área de ocorrência dela.
Não descreve a área de ocorrência dela. Provavelmente não tem pesquisa suficiente sobre ela, uma espécie pouco vista. Deixa eu pegar um outro exemplo para vocês, ó. Vou pegar a MQA, né, que ocorre de São Paulo para cima. Olha só. Vê se aparece a descrição. Ué, não tá aparecendo? Tá cansando de trabalhar? Vamos pegar da quadrifaciata no geral. Aqui, ó. Vamos ver se aparece a descrição agora. Agora apareceu. Tá aqui, ó. São Paulo, a gente tem a ocorrência das duas subespécies. Pra cima, ó. Tudo que você vê aqui de ocorrência pra cima, isso aqui é tudo MQA, tá? Melipona quadrifaciata antidioides. Disso daqui, do estado de São Paulo pra baixo, é tudo MQQ. Inclusive aqui, ó, em partes do Paraguai e Uruguai também tem ocorrência, tá? Só não tem aí as pesquisas, mas tem ocorrência sim. Beleza? Combinado? Então bora voltar lá. Vamos lá. Para Mandaçaia, quais foram as plantas visitadas? Vamos descer. Ó, 96 com 46 dá um total de 142 plantas visitadas. Vamos ver então quais foram as famílias botânicas mais quistas, mais desejadas pela Mandaçaia. Começando com Asteraceae, tá? Mesma coisa que já tá aí. Aí a gente vem com Bidens, como o picão preto, Micânia. Micânia, isso aqui é guaco, tá, gente? Ó, planta medicinal. Trepadeira, inclusive, ó. Sempre aconselhei os meus alunos a ter por perto. O pólen do guaco é extremamente usual para as abelhas e ele produz uma quantidade de néctar excelente. Então é uma planta muito boa para você ter por perto, ó. Cambará do campo. Vernônia, que são os açapeixes, ó. Vou pegar o açapeixe roxo, que é a Vernônia westiniana. Aqui, ó, açapeixe roxo, tá vendo? Eu me impressiono com a minha habilidade botânica de vez em quando. É tanto tempo pesquisando sobre planta que eu bato o olho no nome, na família, que já vem já qual que é a planta que é. Vamos lá, Vernônia westiniana, então, açapeixe roxo. A gente tem outros Vernônia poliantes, açapeixe branco aqui, ó. Se pegar o poliantes, é o mais usado na fitoterapia, Vernônia poliantes. É o açapeixe branco. Todos eles são bons. Todos eles são bons. O gênero Vernônia em geral, que todas essas plantas parentes do açapeixe, primas do açapeixe, chamadas popularmente de açapeixe, que tem essa floração bem característica, são muito nectaríferas, ou seja, oferecem muito néctar para a coleta de alimento das abelhas. E a gente viu aqui, então, que a Mandaçaia aproveita bastante. Então, você pode usar o gênero Vernônia como um gênero bom para oferecer recurso para a Mandaçaia. Fora isso, ó, a gente tem paineirinha, o freijó, uma planta boa, fruta da ema, a coepia grandiflora, essa aqui é muito boa. Coepia, eu tenho no e-book de pasta para os alunos, coepia grandiflora. Uma planta, apesar de ser uma planta de porte arbóreo, uma planta de grande porte, ela é uma planta que oferece muito recurso de muita qualidade, tá? Então, se você tiver na área de ocorrência dessa planta, que é principalmente na floresta subcaducifólia, ou seja, nessa floresta que perde parte das suas folhas durante o período de outono e inverno, a coepia ocorre, tá? Isso é interior de São Paulo. Interior de São Paulo ocorre, sudeste em geral ocorre. Cerradão, né, que é a mistura de Mata Atlântica com Cerrado, ocorre muito dessa planta aqui. Você pode aproveitar bastante. A getirana muito boa também, ó. Ó, cipó preto, jacarandá, ó. Bastião branco, bracatinga, uma planta boa para as abelhas Mandaçaia também. Iptis, as plantas do gênero Iptis. Tem uma que é muito usada na fitoterapia, que é Iptis suaveolens, ó. O Iptis suaveolens, aqui, ó. Muito usada na fitoterapia. Essa planta é boa para Mandaçaia também. Isso aqui é chamada de mentrasto ou cheirosa. Ela tem um cheiro bem forte. Muito boa para Mandaçaia. Bircionímia, uma planta boa também. Micônia, aqui a gente tem as micônias, ó. Família Melastomatácea tá com boa representação para Mandaçaia aqui, ó. Chamada de canela de véio, Micônia glomerata. Muito usada na fitoterapia. Ó, Micônia glomerata. Micânia glomerata. Canela, na verdade, esse aqui é o guaco, né? Gênero Micônia é a canela de velho. Deve ter outro nome científico, tô confundindo aqui. Mas esse aqui é o gênero da canela de velho, Micônia. Quer ver, ó, como é parecido? Então foi uma planta boa. Olha aqui, ó, como é parecido, tá vendo? A floração, inclusive, é muito parecida. Olha aqui, ó. Isso aqui é canela de velho. A floração é essas inflorescências. Uma planta muito boa para oferecer recursos para as abelhas sem ferro e para quem tem artrose, artrite reumatoide. Maravilhosa. Eucalipto tá aqui também. Ai, Gabriel, Mandaçaia coleta recurso em eucalipto? Sim, tá aqui eucalipto descrito. Eugênia, como a pitangueira, tá descrito. Psidium guajava tá descrito. Aqui entra todas as plantas da família Myrtaceae, como, por exemplo, o araçá, tá? Entra também.
Vamos lá, outras famílias, Rubiácea, uma família bem descrita, tá? Sapindácea, Cupânea oblongifolia, que é o camboatã. Isso aqui é uma planta excelente, tá no meu e-book de pasta para os alunos, camboatã. Excelente, isso aqui é um fruto muito característico do camboatã, tá? A flor dele é irresistível para as abelhas, isso aqui é a floração dele. Muito néctar, muito pólen. Solano, aqui é Solanaceae. Isso é muito interessante. Você percebe que não tinha a representação do gênero Solano para as abelhas de pequeno porte? Sabe por quê? Porque o gênero Solano, e aqui eu vou pegar um representante muito, muito fiel do gênero Solano, tá? O tomate. Tá aqui, ó. Tomateiro. Deixa eu pegar um tomateiro aqui. Deixa eu colocar tomateiro. Eu não sei o nome científico do tomateiro, de fato. Que existem vários, né? Ó, aqui, ó. Inclusive tem uma vespa polinizando aqui. Uma vespa não, uma abelha solitária polinizando. Provavelmente algoclorine, tribo algoclorine. Vamos lá. Tem até uma foto de uma mandaçaia polinizando uma flor de tomateiro. Mas enfim, vamos lá. Família Solanaceae, né? O gênero Solanaceae, o gênero Solanum, né? As espécies Solanaceae. O que acontece com essas plantas? Elas têm, nessa morfologia floral, você consegue perceber, isso aqui é característico de flor de Solanaceae, né? Olha só. As pétalas todas curvadas para trás, e aqui dentro o que a gente chama de anteras porícidas. Sabe o que significa isso? É como se fosse uma cápsula protegida de pólen, um baú que guarda o pólen. Essa planta, ela só libera o pólen a partir de um tipo específico de polinização chamada de buzz pollinization. Sabe por que chama buzz pollinization? Porque é a representação sonora da vibração que as abelhas de grande porte realizam para polinizar essa planta. Bzzz, por isso chama buzz pollinization, que é a polinização por vibração. A polinização por vibração ela é realizada somente pelas abelhas de grande porte, como a abelha com ferrão, as mandaçaias, bugias e outras espécies de uruçu. Elas chegam nessa parte da flor, grudam as perninhas aqui e ficam vibrando o seu corpo. Essa flor rapidamente solta por esse biquinho todo o pólen e deixa que a abelha leve este pólen para a sua colônia. Inclusive, um pólen altamente proteico. Vocês viram que para mandaçaia tem muitos representantes do gênero Solanum, que é o tomate, o pimentão, né? São exemplos desse gênero que nós cultivamos para a nossa alimentação. E justamente, é um gênero muito bom para a alimentação das abelhas sem ferrão. Recentemente, eu fiz um vídeo, um Reels lá no Instagram, de uma planta pertencente ao gênero Solanum, que nasce espontaneamente em terrenos baldios, o pessoal joga fora, corta achando que é mato. Jurubeba, olha só a florzinha. Olha aqui, ó. Me disse não é uma solanácea. Olha aqui, ó. A característica da flor é essa antera porícida e as 5 pétalas curvadas para trás. A jurubeba, inclusive, o pessoal arranca, mas mal sabe que dá para fazer, ó, conserva. Olha aí, ó. Conserva dos frutos verdes da jurubeba. Mas, pelo amor de Deus, não sai comendo esse fruto assim, não. Pelo amor de Deus, não. Ele amarra a boca, ele tem algumas toxinas que a gente precisa cozinhar bem para sair, para tirar e depois fazer a conserva, tá bom? É uma delícia a conserva de jurubeba, mas tu tem que tirar a toxina dela antes, preparar do jeito certo. Na internet tem receita para fazer isso aí. E ó, além de alimentar a gente com essa conserva maravilhosa, que eu particularmente adoro, o sabor aqui é muito bom, ela também alimenta as abelhas sem ferrão, oferecendo recursos polínicos. Tá aqui, ó, dentro dessa família aqui, tá representada aqui, o Solanum paniculatum, jurubeba, tá representada aqui essa plantinha maravilhosa que nasce espontaneamente. Pois é, vocês viram? Muitas plantas que nascem perto da gente, a gente joga fora achando que é mato. Tá descrito aí, ó, nessa base científica, base de pesquisa científica de pasto para abelha sem ferrão, como pasto para abelha mandaçaia. E a solanácea, no caso, né, nesse caso específico, ela não tá só para mandaçaia. Se você pesquisar bugia, você vai ver que tem solanácea também. Se você pesquisar guaraipo, você vai ver que tem solanácea também. Uruçu cinzenta tiúba, você vai ver que tem solanácea também. Todas as abelhas de grande porte têm a solanácea descrita. E cada uma das abelhas que tu botar o nome científico lá vai te entregar essa lista. Algumas são menores, né? Tem uma lista menor com menos espécies de planta, porque tem menos pesquisa sobre a abelha. Tem algumas abelhas que nem vai aparecer essa lista, então segura a expectativa. Se for uma espécie pouco estudada, como uma mirim preguiça, por exemplo, uma mirim emerina, uma mirim saiqui, vai aparecer uma quantidade reduzida de plantas. Mas se for uma espécie mais estudada, como a mandaçaia, guaraipo, manduri, jataí, uruçu cinzenta, bugia, essas espécies mais conhecidas, vai aparecer uma quantidade maior de pasto, tá? Então tem também essas variações de quantidade. Mas em geral, isso daí já é uma carta na manga maravilhosa que vale você deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para os grupos de milho e ponicultura que você tá e para outros amigos que criam abelha sem ferrão, que eu tenho certeza
certeza que vai ajudar muito na escolha de plantas para que eles possam oferecer para as abelhas. E só nessas plantas que eu mostrei aí, dessas 2 espécies de abelha, Jataí e Mandaçaia, já deu mais de 100 plantas, com certeza. E tem muitas outras aí para vocês pesquisarem, tá bom? Não vou falar de tudo, porque vai ficar um vídeo de 6 horas facilmente. Bom, entendido o alimento natural, que são essas plantas aí que eu mostrei para vocês, vamos entender um pouquinho, então, sobre a alimentação artificial? Vamos lá. No caso das colônias de abelha sem ferrão que estão em períodos de necessidade alimentar, e a gente fala nesses períodos que eu expliquei para vocês no começo da aula, que são 2 momentos principais, né? Escassez natural, outono e inverno, ou necessidade pontual, que seria pós-manejo invasivo, pós-transferência, pós-divisão, ou pós-ataque de inimigo natural, como, por exemplo, um ataque de forídeo ou de abelha-limão, tá? Nesses momentos específicos, é importante oferecer o que eu chamei no começo dessa aula de suplemento. Suplemento alimentar ou alimentação artificial. A alimentação artificial, apesar de poucas pessoas acreditarem, entenderem que são 3 elementos, ela é composta por 3 elementos principais. A maioria das pessoas fala de néctar e pólen, de mel e pólen só e acabou. Ah, bota um pouquinho de xarope, bombom de pólen, resolvido. Não é bem assim. São 3 principais recursos alimentares que a gente oferece para as colônias de abelha sem ferrão em um momento de suplementação. Sabe quais são? Primeiro, o recurso energético, né? Que aí seria o mel diluído em água, o xarope de água e açúcar. Segundo, o recurso proteico, que aí seria o bombom de pólen, papinha proteica. Não é só o bombom de pólen que resolve o problema, não. Tem momentos que a papinha proteica é essencial, é necessária e é a única que pode resolver. Eu já vou explicar sobre. E por fim, não menos importante, na verdade, igualmente importante, pouca gente considera, cera. Igualmente importante, gente, esses 3 aqui têm o mesmo peso de importância na suplementação de uma colônia de abelha sem ferrão. Não é suplementar 1, 2 ou os 3. É claro, tem momentos que você vai colocar mais de um do que de outro, mas falando de suplementação para inverno, para momento de necessidade alimentar, de escassez natural, é os 3. Vai precisar dos 3. E eu vou explicar o porquê. O energético ele vai ser utilizado na obtenção de energia pelas operárias adultas para trabalhar pela colônia, correto? Pois é, se falta alimento energético no ninho, sabe o que acontece com as abelhas? Elas param de trabalhar. Além disso, o frio ele já causa uma letargia nas abelhas. Se não tem um alimento energético, um suplemento energético, elas vão consumir todo o recurso natural, o recurso estruturado dentro do ninho, que seriam as melgueiras, né? Toda a reserva alimentar de mel vai acabar rapidamente, porque elas não estocam muito, vai acabar rapidamente, principalmente com esse frio intenso que a gente está vivendo. E depois, se as abelhas que estão em letargia, se a gente não suplementa o energético, elas não vão ter mais de onde obter energia. Elas não vão conseguir se recuperar adequadamente da letargia, elas vão estar fracas, muito fracas, a ponto de não conseguir sair para voar, para coletar o néctar. Mesmo que tenha néctar disponível, se elas consomem tudo num período de frio, né, prolongado, se elas consomem a reserva toda da colônia, elas não vão ter mais energia no momento que fizer sol e estiver quente para sair e coletar. E acabou, filho. Colônia já era. Por isso é importante suplementar energético, porque elas não toque interno, você mantém a colônia com desenvolvimento estável, porque sempre que ela consome, ela vai enfraquecendo, a colônia vai definhando, vamos dizer assim, porque ela vai reduzindo o estoque interno, e para repor depois vai demorar mais. Então, se você oferece, você mantém o estoque interno, mantém o desenvolvimento, e além disso, essa colônia vai ter força de trabalho para quando esquentar um pouco, ela sair e buscar o alimento natural. Ou se desenvolver, ou crescer a colônia, ou trabalhar. Ela precisa de energia, ela precisa do combustível para gerar energia, né? Para justamente trabalhar pelo ninho. Por isso que o alimento energético é importante. Nesse caso, o alimento energético ele pode ser 2 principais. Mel diluído em água, isso principalmente para os meliponicultores que produzem mel, né? Porque se oferecer xarope de água e açúcar, vai acabar contaminando o futuro mel que vai ser produzido. Ah, Gabriel, mas eu boto uma melgueira nova. Não importa. Elas podem utilizar o pote do ninho do sobreninho e acabar tendo essa contaminação cruzada desse xarope que foi armazenado lá com os potes novos que estão sendo construídos na melgueira. Então, a contaminação da mesma forma é importante evitar xarope de água e açúcar se a colônia vai produzir mel, senão seu mel vai acabar sendo contaminado de alguma forma, tá? Aí a mel diluída em água, 70% de mel, 30% de água, dá uma misturada boa, oferece para alimentação. Ah, Gabriel, fica muito caro, não tô criando colônia para produção de mel, só para divisão, o mel diluído em água fica muito caro. Perfeito, usa água e açúcar, prepara um xarope bom. Como é que você vai preparar um xarope bom para o inverno? Pensa. No inverno, o que as abelhas mais precisam? Energia, né? Para trabalho. Então, tu vai preparar um xarope que dá menos trabalho para ela e agrega mais potencial energético para a colônia trabalhar bem, para a colônia ter bastante energia. Como é que você vai fazer isso? Aumentando a quantidade de açúcar e reduzindo a quantidade de água.
Quanto mais água você tem, mais trabalho as colônias vão ter em cima desse alimento que você está oferecendo para desumidificar ele e transformar ele o mais próximo possível do mel que elas consomem. A colônia não consome o néctar. Ela pega o néctar como matéria-prima para produzir o mel. O néctar é desumidificado e ele chega numa concentração de 20% de água, 20 e pouquinho por cento de água, para ser utilizado. Aí é o mel que a gente conhece. Além de outros processinhos e coisas que são inclusas no meio do caminho para ser transformado em mel. Mas enfim, ele precisa ser desumidificado, retirada a água em excesso. Se você oferece um xarope com 50% de água, ele vai precisar ser desumidificado para ser aproveitado e consumido pela colônia. Agora, se você oferece um xarope com 30% de água e 70% de açúcar, você vai perceber que é um xarope grosso. Ele é um caldo, é um grosso mesmo. É até difícil de diluir. Inclusive, eu gravei recentemente uns stories mostrando como eu faço. Eu uso um pouco de água quente, mas sem ferver. Eu uso água quente mesmo num frasco, diluo, depois eu faço a diluição na água fria para ficar meio morninho, né? Eu uso o xarope 70-30. Tem mais açúcar na composição, fica mais grosso, dá menos trabalho para as colônias e, consequentemente, agrega um maior potencial energético no ninho. Elas vão conseguir aproveitar mais energia a partir desse recurso, diferente do que seria um recurso, né, um xarope mais diluído em água, tá? Feito isso, a gente vai então para o alimento proteico. O alimento proteico é o seguinte: a suplementação proteica ela pode ser feita de duas formas também, assim como xarope. Primeiro, bombom de pólen. Segundo, papinha proteica. Por que é importante a suplementação proteica antes de falar sobre esses dois? Porque é ela que vai gerar as futuras... Perdão. Porque é ela que vai gerar as futuras abelhas da colônia. Se você não faz uma suplementação proteica adequada, você não tem uma postura adequada nessa colônia. Uma continuidade da postura da rainha. Oferecendo papinha proteica, por exemplo, dá até para retardar ou até evitar processo de diapausa, né? Que é aquela pausa na postura da rainha que acontece nesse período. Pois é, dá para retardar a diapausa, até evitar a diapausa de acontecer, oferecendo a papinha proteica lá da nossa loja da Empório Ama, porque ela já é uma substância pronta, mas já a gente fala sobre isso. Mas a ideia, a questão que eu estou levantando é justamente essa: a papinha lá usada, o pólen, o suplemento proteico, é usado diretamente na postura, porque é o principal alimento que as crias precisam, o pólen, a proteína, para passar pela metamorfose e transformar em uma abelha adulta, ela precisa de proteína. E é o pólen que oferece isso. Agora, se está em falta de pólen na natureza, se está faltando no estoque da colônia, o que acontece com a colônia? A postura vai parar. A postura vai parar. Se for uma espécie que não faz diapausa, vai parar do mesmo jeito, porque não tem matéria-prima. Não tem matéria-prima para poder gerar mais abelhas, você entende? Por isso que o pólen é importante, porque senão a postura para, essa colônia vai chegar no fim do inverno, se não for suplementado pólen, sem postura, sem abelhas. Porque se não tem postura, não vai ter futuras abelhas. E as abelhas que estão lá, uma hora ou outra, vão morrer. Concorda? E quando elas morrerem, qual que vai ser a outra que vai substituir o lugar dela? Não vai ter, porque não teve postura para nascer essa abelha. E é o pólen que vai fazer isso, suplementação. Agora, Gabriel, existem dois tipos de suplementação proteica, o bombom e a papinha, como você mencionou. Qual que é a diferença? Existe uma diferença. Existe um momento correto para usar os dois. Pensa só, o bombom de pólen, assim como o xarope com muita água, ele precisa ser processado pela colônia. O bombom de pólen é utilizado o pólen in natura, o pólen como foi coletado da flor. Esse pólen não é fermentado. É o que a gente chama de pólen floral. Esse pólen é coletado na entrada das colônias de abelha com ferrão. Por isso que ele não é processado, porque não entra no ninho para ser processado. Todas as abelhas processam o pólen antes de oferecer para a cria. E é justamente por não ser processado que na hora que a gente oferece o bombom, as abelhas têm que processar ele, as abelhas têm que trabalhar esse pólen. Elas precisam pegar esse pólen, fermentar esse pólen para depois usar ele. Porque se ela oferece do jeito que tá, que a gente ofereceu no bombom, as crias não conseguem aproveitar, porque tem pouca quantidade de proteína. Ele vai se tornar um pólen com muita proteína depois que elas fermentarem. Porque é o processo de fermentação que quebra a cápsula proteica do grão de pólen que está lá dentro e faz com que elas consigam ter uma maior quantidade de proteína agregada e alimentem bem as crias. Então é obrigatório, elas vão ter que processar aquele pólen no bombom. E isso faz com que a colônia tenha trabalho em cima do bombom para poder aproveitar o bombom. Se for uma colônia que está fraca, você está tentando recuperar ela, o que o bombom vai fazer? Vai dar mais trabalho para essa colônia. Vai dar mais trabalho para uma colônia que precisava de ajuda. É como se tivesse alguém na UTI lá, ao invés de você botar um remédio para a pessoa lá para ajudar ela, fala: não, ó, faz o seguinte, levanta da sua cama, vai ali na hortinha, pega uma plantinha para você fazer um chá, vai melhorar. A pessoa está morrendo na UTI, fala para ela levantar da cama, pegar uma plantinha ali na hortinha para ela fazer um chá para melhorar. Planta ajuda, Gabriel, no tratamento de saúde, ajuda. Eu acredito muito nisso. Trabalhei com fitoterapia antes. Agora a pessoa está no UTI.
Tá precisando de uma ajuda imediata, de uma resolução imediata. Tu não vai pedir pra ela levantar pra fazer um chá, não. Tu vai botar na veia um remédio pra ela resolver o problema. O bombom é o levantar pra fazer um chá. O bombom é bom para o bombom é bom para resolver um problema mais brando. O bombom é bom para manter o desenvolvimento da colônia. Você pega uma colônia forte e oferece um bombom, ela vai se manter forte. Ela não vai enfraquecer, vai ajudar a evitar o enfraquecimento. Agora, tu pega uma colônia fraca e dá um bombom, é uma coisa você falar para alguém que tá quase morrendo, levantar e preparar o remédio dele. Não funciona, a pessoa vai morrer, vai morrer. O que você tem que fazer, num caso deixa uma colônia que tá fraca, é oferecer o outro tipo de suplemento proteico, que é o que a gente vende na nossa loja, na Empório Ama. Papinha proteica. A papinha proteica é fermentada no processo de produção. O pólen que pega, a gente faz com pólen, não posso ser hipócrita, eu faço com pólen floral. A questão é que eu faço no processo de produção da papinha a mesma coisa que as abelhas fazem dentro da colônia. Eu fermento ela. Eu fermento aquele pólen junto com o samburá de abelha sem ferrão. Eu boto o pólen de abelha sem ferrão na composição da papinha. Isso fermenta por uns dias e depois eu processo em vaso e comercializo. É um processo extenso que tem na produção da papinha. É complicado de fazer, inclusive. Isso faz com que a papinha seja, de fato, o que a colônia enfraquecida precisa para a sua suplementação. Ela precisa de ajuda imediata e a papinha oferece isso. As abelhas vão pegar, não vão precisar processar, porque já vai estar processado, e vão botar direto na célula de cria. Para reaver a postura da colônia, para reviver aquela rainha, para botar a colônia para jogo de novo, fazer acontecer, botar a colônia para desenvolver, para andar, entendeu? Por isso que a papinha é usada em um momento diferente do bombom. Os dois são importantes. Não estou falando que o bombom não é importante. É importante. Para fazer manutenção da colônia, oferecer para a colônia que está forte para manter o desenvolvimento, tá ótimo. Agora a papinha ela é uma ajuda imediata. Ela resolve imediatamente um problema. Para colônias enfraquecidas, principalmente. E é por isso que nesse inverno é importante você ter um estoque de papinha. Papinha pode ser guardada na geladeira por meses. É importante você ter um estoquezinho de papinha, porque quando você precisar de uma ajuda emergencial, você ter ela para poder ajudar. Inclusive, nesse vídeo aqui, eu vou fazer uma promoção para vocês na Empório Ama. Nesse vídeo aqui ainda, eu vou falar depois de falar da cera. Uma promoção de um combo turbo. Um combo que turbina suas colônias de abelha sem ferrão. Tem tudo que as suas colônias precisam para se desenvolver muito bem. Para passar o inverno, ó, tranquila. Nesse combo tem todos os materiais que você vai precisar para suplementar até 20 colônias no inverno todo. E por um preço ó, mais do que especial e com brindes de sementes. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Eu vou mandar, ó, 3 tipos de semente diferentes para vocês plantarem. Pasto para as abelhas. Tá dentro das plantas ali, ó, que recebeu, que eu indiquei aqui no começo da nossa aula. Então você vai receber tudo para estruturar o alimento natural das suas abelhas e o alimento artificial, que é a suplementação que vai no kit. Já já eu vou falar sobre esse combo turbo, os brindes que você vai receber e também os produtos que você tem e o desconto que você vai ter direito. Mas enfim, antes disso, tem o último recurso suplementar, que é a cera. Quem aí acha que a cera é importante? Sinceramente falando, você acha que a cera é importante? Se sim, por quê? E se você acha que não é importante, por quê? Olha esse barulho. Indica que o meu café acabou, isso é triste. Quer dizer que a gente precisa acabar essa live. Por que a cera é importante? Sabe por que a cera é importante? Porque a cera ela é muito custosa para ser produzida pelas abelhas. Você sabia que a cera ela é produzida pelo organismo da abelha, correto? Ela sai de uma glândula chamada de glândula cerígena. Ela é excretada como um líquido inicialmente, em contato com o ar ela endurece. Ela é excretada pela glândula cerígena presente no dorso do abdômen das abelhas, ou seja, na parte de cima da bundinha da abelha. Ali tem umas glândulas que secretam constantemente cera, principalmente durante os dias iniciais de vida da abelha, quando ela é jovenzinha. Ela secreta mais cera, tá? O problema é que, para que isso aconteça, essa abelha precisa consumir muito mel. Muito mel. Pra você ter uma ideia, para produzir 1 grama de cera, ela precisa consumir 8 gramas de mel. Ou seja, ela precisa consumir 8 vezes a quantidade de cera que ela vai produzir de mel para produzir essa cera. É muita coisa. Então, se a gente não suplementa cera durante o inverno com a colônia, sabe o que vai acontecer com o recurso alimentar que a gente vai oferecer para ela? Com o xarope, com o mel diluído que a gente vai oferecer para ela? Ela vai usar tudo para produzir cera, ou boa parte daquilo para produzir cera. E pouco daquele recurso vai ser usado para desenvolver a colônia. Se a gente suplementa a ceramista, a gente evita que elas utilizem esse recurso para produzir cera e elas destinam esses recursos para o desenvolvimento do ninho, para manter esse desenvolvimento, para até se desenvolver mais durante o inverno, que é possível.
quando você oferece os 3 recursos. Então, oferecendo cera, você evita o consumo excessivo dos recursos alimentares para a produção dessa cera. Só que não é qualquer cera que você vai oferecer. Pelo amor de Deus, o que eu mais vejo é gente botando cera alveolada de apis na colônia de abelha sem ferrão. Gente, ó, isso aqui, ó, deixa eu mostrar, eu vou mostrar para vocês. Isso aqui, ó. Isso aqui tá errado, gente. Pelo amor de Deus, não faça isso. Isso aqui a abelha sem ferrão não coleta. Ou se coleta é muito pouco que ela vai aproveitar, são poucas espécies e muito pouco. Não faça isso com a sua abelha. E boa parte dessas ceras, inclusive, elas vêm com um cheiro de capim-limão, o que, inclusive, desperta um senso de defesa nas colônias de abelha sem ferrão. Não faça isso. Muita gente usa essa cera aí por ser mais barata, essa cera usada na apicultura, para oferecer recursos para as abelhas sem ferrão. Só que há pouquíssimas espécies aproveitam essa cera e poucas colônias vão aproveitar. A maioria delas vai encarar essa cera ou outras ceras que são comercializadas aí com baixa qualidade como lixo, como descarte. E eu não estou sendo catastrófico, não estou sendo realista, porque já foi testado isso. Muitas vezes no meu meliponário, os meus alunos testaram. Muitas dessas ceras de baixa qualidade são encaradas pela colônia como lixo. E ao invés de você estar oferecendo alguma coisa que vai ajudar a sua colônia a se desenvolver, tu está oferecendo uma coisa que vai dar mais trabalho para ela. Imagina só, tu põe uma cera ruim lá, ao invés dela puxar essa cera para dentro do ninho para usar na construção do ninho e ser benéfico para elas, elas vão ter que jogar tudo aquilo fora, ela encara como lixo e não pode ser mantido dentro da colônia. Então elas vão pegando vários pedacinhos e jogando fora do ninho. Olha o trabalhão que você dá para ela. Ao invés de você economizar recursos, você vai fazer ela gastar mais do que ela gastaria se não tivesse recebido aquela cera que tu botou. Então tu tem que botar uma cera que é boa, que tem qualidade. Uma cera que ela vai de fato puxar e utilizar na suplementação do ninho, na estruturação do ninho. Construção de célula de cria, construção de pó de alimento. Eu não sei como é para outros meliponários. Eu sei que tem muito meliponário, muito criador que produz cera para comercialização. Agora, eu, por conta própria, posso atestar que a cera que eu produzo na minha loja, porque eu mesmo que faço ela, a cera que a gente produz na Empório Ama é uma das melhores que eu conheço. A gente utiliza, no mínimo, 30% de cerume, que é a cera de abelha sem ferro na composição. Não pode usar muito também, porque senão a estrutura da cera não fica maleável, não fica uma cera boa, né? Uma cera flexível. Ela fica meio quebradiça por causa do cerume. O cerume não tem uma composição boa na mistura com a cera de ápice. Então a gente usa entre 30% e 40%. Só que eu te garanto que é uma das maiores concentrações que você vai achar na maioria das lojas que comercializa ceramista para abelha sem ferrão. Além disso, a cera de ápice que nós usamos não é de alvéolo velho. A maioria das pessoas que produz ceramista, para baratear os custos, utiliza a cera de alvéolos de ápice velho, rachado, quebradiço. Derrete tudo aquilo e derrete junto com cera de abelha sem ferro, bota para vender. Aí fica aquela ceramista meio quebradiça, meio feia. Não, a gente utiliza somente cera de ápice, de fato, colhida de alvéolos limpos, de alvéolos jovens. Cera de ápice maleável. A nossa cera de ápice, quando chega bruta, ela é maleável, por conta própria. Misturado com cerume, fica uma ceramista de altíssima qualidade. Já foi testado com mais de 20 espécies de abelha sem ferrão, todas aceitaram e utilizaram as folhas de cera em menos de uma semana, o que indica uma utilização excelente, uma aceitação excelente. E na colônia, um aproveitamento excelente de recursos. Portanto, se você for comprar uma ceramista, não conhecer outro meliponicultor, está começando agora na criação, te aconselho a testar a nossa ceramista. Faz uma primeira compra, testa a nossa ceramista. Se não for uma ceramista de qualidade, eu me comprometo depois, você retorna pra gente, a gente faz aí o reenvio dessa ceramista para você, porque eu garanto, atesta a qualidade dela, tá? Justamente porque a gente sabe que a gente está produzindo. Agora, sabendo desses 3 recursos, eu já expliquei sobre quantidades a ser suplementada em outros momentos, não vale a pena explicar agora, tá? A gente falou sobre periodicidade, né, sobre a frequência de ser oferecido e a quantidade a ser oferecido. Falamos bem padrão, né? Vou falar aqui rapidinho, ó. Para abelhas de grande porte, no caso do energético, 100 ml de xarope a cada 7 dias, para manutenção de 7 a 10 dias, ou mel diluído. No caso do proteico, um bombom de pólen para colônias que estão bem desenvolvidas, que vão conseguir aproveitar, a cada 15 dias. No caso da papinha, um pote de papinha, né? O equivalente ao que seria um bombom de pólen a cada 15 dias para colônias que estão enfraquecidas. Ceramista, uma folhinha a cada 15 dias da folhinha que a gente comercializa. Então você percebe que é pouco que usa? Do proteico e da cera é pouco que usa? Pois é, a partir disso, eu quero explicar para vocês então sobre o Combo Turbo Ama. O que é o Combo Turbo Ama? É um combo pensado
para o inverno, pensado para que os meliponicultores não precisem se preocupar com suas colônias durante o inverno. Porque ele tem tudo para turbinar as colônias de abelha sem ferrão durante o período mais crítico do ano para as colônias e para os meliponicultores, que é justamente o período de escassez de recurso e intensificação do frio, o período de inverno. Esse combo turbo ele contém 2 frascos de papinha proteica AMA. Cada frasco rende em torno de 10 a 11 bombons de pólen, ou seja, a gente tem um rendimento de uns 20 bombons de pólen para esses 2 frascos, o que dura para ir de 10 a 20 colônias de abelha sem ferrão, uma suplementação maravilhosa durante esse período de inverno. Segunda coisa, 200 gramas de ceramista laminada ceramista AMA, uma das ceramistas de maior qualidade que eu conheço, que já pude utilizar, é a cera que eu utilizo nas minhas colônias, com uma aceitação maravilhosa. E cada folhinha dessa ceramista, que a gente vem em 200 gramas, cada 100 gramas vem em torno de umas 25 folhas, então 200 gramas vem em torno de 50 folhas, cada folhinha dura por 15 dias para uma colônia de abelha sem ferrão. De 10 a 15 dias. Ou seja, isso aí vai durar quase o inverno todo se você tiver de 10, 15 até 20 colônias de abelha sem ferrão, tá? Além disso, como um brinde especial do Combo Turboma, a gente está enviando um PDF, um e-bookzinho com indicações de frequência, quantidade, indicações também de tipos de alimentação e suplementação para o inverno para você oferecer para suas abelhas sem ferrão. Ou seja, você vai ganhar um conteúdo exclusivo para entender quando, como, onde suplementar suas abelhas, tá? Ah, que tipo de xarope eu ofereço? 70% de açúcar? 50%? 60%? Vai estar descrito lá. Como é que eu ofereço a papinha? Onde eu ofereço? Qual que é a quantidade? Vai estar descrito lá. Como é que eu ofereço a cera? Onde? Qual que é a quantidade? Vai estar descrito lá para você entender de fato como suplementar suas colônias. E não acabou por aí. Tem mais um brinde do Combo Turboma para quem adquirir ele nessa promoção que a gente está fazendo. Sementes de pasto melitófilo para suas abelhas. E ó, não qualquer planta não, viu? A gente separou sementes das melhores plantas para suplementação das suas abelhas sem ferrão. E você vai ganhar pelo menos 2 espécies de planta aí com sementes com alta taxa de germinação para poder plantar já um pasto para suas abelhas e além do alimento artificial, oferecer também o alimento natural. E não acabou por aí os benefícios. Se você adquirir o Combo Turboma nessa promoção que estamos fazendo, você vai garantir também 5% de desconto exclusivo na compra do combo que vai manter as suas colônias saudáveis, fortes, produtivas e bem desenvolvidas durante o inverno, para que você possa ficar tranquilo com elas nesse período que a gente está passando. Um dos períodos mais intensos de frio que a gente vai vivenciar e provavelmente, se não forem suplementadas, um dos períodos de maior mortandade das colônias que a gente vai vivenciar. Por isso, esteja atento ao seu meliponário, seja responsável por suas colônias e ofereça para elas o que elas precisam para se manter bem durante o inverno. Se você ainda não tem o link do Combo Turbo, neste exato momento eu estou colocando aí nos comentários, vou pegar o link na nossa loja, vou colocar aí nos comentários aí da estreia para vocês, né, da nossa live para vocês, o link do nosso Combo Turbo. Deixa eu pegar aqui, ó. Aí, tá aqui, Combo Turbo AMA, perfeito. Tá aí nos comentários, ó. Tá aí nos comentários agora. Esse é o link do Combo Turbo. Clica aí, adquira já o seu Combo Turbo. Aproveita que os envios na Empório AMA estão excelentissimamente rápidos. E você vai receber o seu Combo Turbo ainda na semana que vem ou na próxima, no mais tardar se for um local muito distante, para que você já comece a suplementação das suas abelhas. Garantindo todos esses brindes, esse desconto especial e tudo isso que vai durar por pouco tempo. É um tempo limitado, tá, gente? A gente tem poucas sementes, não são muitas. Então vai dar aí para mais ou menos uns 50 combos e uma parte desses já foi. Então aproveite para garantir o seu, até porque os estoques da Empório AMA não são infinitos, tá? Então pode ser que acabe antes do prazo que a gente estipulou, por conta da redução dos estoques. É importante que você possa aproveitar. Além disso, o link está aqui na descrição também, beleza? Então fecha aí a compra do seu Combo Turboma que eu vou ter o prazer imenso de poder mandar esses presentes para vocês, combinado? Gente, inclusive, se você quiser aproveitar o frete, ó, essas canecas personalizadas estão disponíveis na nossa loja também, tá bom? Tem agora uns designs novos lá na Empório AMA, tem o design de solitárias, né, das abelhas solitárias, tem design de outras abelhas sem ferrão além da jataí, tem caneca toda preenchida com a colônia, com foto da colônia, coisa mais maravilhosa. Aproveita lá também. Bom, sabendo disso, não me resta dizer nada, me resta só agradecer a presença de vocês nesse encontro de hoje, espero que vocês tenham aproveitado este conteúdo. Espero que vocês possam ajudar a outros meliponicultores compartilhando este conteúdo para os grupos de meliponicultura que você tá, para amigos meliponicultores, grupo no Facebook, grupo no WhatsApp, compartilha. Essas informações sobre alimentação são fundamentais para o sucesso de qualquer meliponicultor e as indicações que eu passei hoje, essa carta na manga, esse pulo do gato aí do site que eu passei para pesquisar as plantas corretas para cada espécie de abelha, ó, já valeu o compartilhamento. Então compartilha para que outras pessoas possam aproveitar deste conhecimento científico aplicado na prática, como vocês viram aqui, também além de você, tá bom? Se curtiu também, deixe seu like. E é claro, se você quiser manter suas abelhas bem durante esse período de inverno,
clica aí no link que tá nos comentários. Vou botar de novo nos comentários aí, ó. Clica aí, o link tá nos comentários. Beleza? E garante o seu combo Turboama. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Ótimo fim de semana para vocês. A gente se vê em próximos vídeos aqui do canal Abelhando do Mundo Afora. Um grande abraço, pessoal que acompanha até agora. E até a próxima. Tchau, tchau.